Bom dia, Luiz. Bom dia, né, a todos os ouvintes, né, do seu programa. Né? Quero aqui também dar um bom dia aqui a toda a sua equipe, a Patrícia. Mas dar um bom dia especial a todas as famílias pacajuenses, a todas as famílias, né, que nos escutam agora nesse momento. Né? A emissora aí atinge aí mais de 64 municípios, né? A todas as famílias do Vale do Caju. E é um prazer estar aqui hoje, né, sendo entrevistado por você que está iniciando aqui esse programa, que é um programa que já é líder em audiência. E é um prazer estar aqui hoje para bater um papo com você, conversar um pouco com as nossas famílias pacajuenses, com toda a nossa população, né, e bater esse papo, né, saudável e, se Deus quiser, né, esclarecer algumas dúvidas e conduzir aí da melhor forma possível por você, se Deus quiser. Como é que se encontra o Flank hoje? O que é que você anda fazendo da vida? Como é que está a sua pessoa no âmbito pessoal? Como é que o amigo se encontra? Bem, Luiz, hoje a gente está aí, né, tocando a vida, cuidando da família, né, estamos aí, né, junto, ajudando aí a família, né, junto com as empresas, né, familiar que nós temos, e estamos tocando, né, e aguardando os acontecimentos políticos vindouros aí, que já está bem prestes, né, já se aproximando uma campanha municipal, né, e estamos aguardando, né, todo o momento de quando é que vai iniciar. Como você bem disse, né, eu fiquei afastado realmente depois, né, de todo o episódio, de todo o acontecido, né, do meu afastamento, em seguida da cassação que houve, né, pela Câmara Municipal, né, eu resolvi recuar, né, fazer como ditado, mergulhar e ficar aguardando, né, o que o tempo de Deus tinha para dizer, né, no momento certo, na hora oportuna, né, para poder a gente ver como é que realmente iria se comportar, né, o futuro da política de Pacajus, né, como iria se comportar a população e entender tudo o que aconteceu, né, e eu acho que o melhor momento, né, é o tempo de Deus. O tempo de Deus é o Senhor da razão para tudo, né, e isso veio justamente, né, já ao longo do tempo de lá para cá, né, já veio se esclarecendo muitas situações, né, que a população tinha dúvida, que algumas pessoas tinham dúvida em relação de tudo que aconteceu com o Flank Chaves naquele momento. Eu queria que a gente falasse um pouquinho de 2022, para em seguida voltarmos para 2018. Me fale como você viu esse processo eleitoral de 2022, a eleição de Elmano, a eleição extraordinária do grande governador Camilo Santana, de Lula voltando à presidência da República, a posição da família Chaves no município de Pacajus, porque foi muito importante, e como foi importante para um candidato que era deputado estadual, tinha sido derrotado numa disputa pela prefeitura de Fortaleza, perdeu exatamente para Roberto Cláudio, um dos adversários que ele tinha. Foi candidato a prefeito em Caucaia e foi, na verdade, terceiro ou quarto colocado. Eu acho que foi quarto colocado, quando candidato a prefeito em Caucaia. Eu estou falando do advogado Elmano de Freitas, que foi o apresentado como candidato por Camilo, apresentado naquele rompimento do PDT com o PT, e muitos políticos não acreditaram no Elmano. Por quê? Porque o Elmano tinha sido quarto colocado em Caucaia, tinha sido derrotado na disputa pela prefeitura de Fortaleza, era só um deputado estadual. E muitos não acreditaram nele. E ele é governador eleito em primeiro turno, e no Pacajus foi a família Chaves quem teve a coragem, E na política, o indivíduo, o homem, o líder político, ele tem que ter coragem. Se não tem, tem que fingir que tem, ou tem que arranjar em canto nenhum, em algum canto, fazer empréstimo aí de coragem. E foi um ato de coragem de Zé Wilson e família Chaves,
quando se abraçaram de corpo e alma com a campanha de Elmano para o governo do estado do Ceará. Me fale da decisão da família Chaves e do processo de campanha eleitoral em 2022. Luiz, acima de tudo, né, eu particularmente, eu sempre fui um admirador muito nato do presidente Lula, como também do ex-governador Camilo Santana e hoje senador, ministro da Educação, né, e o que veio a me conquistar em relação tanto para o presidente Lula como o ministro Camilo é justamente a simplicidade, a humildade e a forma de tratar o povo, né? Eles são realmente políticos do povo, político que gosta de gente, que gosta do cheiro de gente, né? E com certeza isso aí veio a me conquistar. E de lá para cá, a gente vem observando as ações do Camilo, como também, né, do presidente Lula. A gente sabe toda a injustiça que foi cometida contra o presidente Lula, né? E no momento que realmente o Lula veio, né, a declarar, né, a sua candidatura a presidente da República, e que houve aqui no Ceará o rompimento justamente, né, dos Ferreira Gomes com todo o grupo do PT, né, foi a hora da gente realmente tomar posição e ter uma decisão política no município para onde a gente ia. O Camilo, em 2017, eu prefeito, né, e o Camilo me chamava ao palácio e falava, né, justamente, Flank, rapaz, Pacajus é uma cidade que tem passado por vários problemas, é uma cidade metropolitana, com um potencial muito grande, né? Eu puxei um pouco o seu histórico, o histórico da sua família, política lá, e com certeza eu acredito muito na sua gestão e estou aqui para lhe ajudar. E como foi dito pelo Camilo, no início da nossa gestão ele realmente veio a nos ajudar com muito, né, para Pacajus. Hoje, muito que tem hoje instalado em Pacajus foi a pedido do ex-prefeito Flank Chaves, né, e veio através do ex-governador Camilo Santana. E com todo o episódio que houve do meu afastamento, da minha cassação, como eu bem disse aqui no início, a gente acabou mergulhando, se afastando, escutando de longe, né? Mas no momento de 2022 nós precisávamos tomar posição. E com o rompimento, a gente veio a decidir em votar, né, em Lula para presidente, Camilo para o Senado, e o nome que o Camilo veio a indicar, né, o Camilo, como também todo o grupo do PT, que foi o governador, hoje o governador eleito é Elmano de Freitas, né? O Elmano, como você bem disse, um deputado estadual, né, bem ali no canto dele, mas um homem de partido, um homem de compromisso, um homem simples, um homem humilde, que tem aquele jeito dele ali de ser, mas muito decisivo, né, quando realmente quer ter alguma ação em benefício à população. Então isso foi muito bom para a gente, né? Eu, por exemplo, publiquei logo nas minhas redes sociais a adesão junto a Lula, Camilo e Elmano, né? E com o meu pai, juntamente com a família, veio aderir também, né? E a gente fez aqui, né, todo o movimento, todo o trabalho político, né, juntamente com o nosso deputado estadual Zezinho Albuquerque, que hoje, né, é o secretário das cidades, e fizemos todo um trabalho, né, para poder, com certeza, o Camilo, o Elmano, né, o Lula, viesse a ter maioria, como também, né, tiveram outros políticos, outras lideranças, outras forças políticas que vieram a somar, né, com todo esse apoio, que vieram, né, ajudar para que Lula fosse primeiro lugar aqui em Pacajus, Camilo, como também o governador Elmano. A expectativa que se tem é que o governo de Elmano, com Lula em Brasília, faça muito pelo estado do Ceará. A região do Vale do Caju, a região metropolitana, tem um projeto grandioso. Eu falava desse projeto pela manhã,
que é o Arco Metropolitano, algo extraordinário para Pacajus, porque ele nasce a partir de Pacajus, BR-116, entre Pacajus e o Chorozinho, e vai exatamente com direção a BR-222, passando pela 020, cortando as CEs desta região do Maciço, da região metropolitana, como um todo, até chegar no Porto do Pecém. É uma obra extraordinária, o Flank, que eu sei que tem muita gente que quer que a gente fale da política local, e nós vamos falar, sim, do ontem, do hoje e do amanhã. Mas nós temos que falar do futuro, do progresso para essa região, e não só para o Pacajus. Qual é o meu entendimento sobre progresso? Eu entendo que o Pacajus não pode crescer sozinho e do lado do Chorozinho ficar estagnado. Não pode o Pacajus crescer a passos largos e o município de Barreira, Ocara, Cascavel também não crescer. Tem que ser um crescimento, um progresso, um desenvolvimento coletivo. Como é que o amigo vê ações que podem ser desenvolvidas nessa gestão de Elmano, de Lula, como Arco Metropolitano, com uma grande proposta, promessa e compromisso de Elmano, que é o passe livre para todo o povo da região metropolitana? Olha, Luiz, sem dúvida, né, o governo Elmano de Freitas, né, é uma continuação do progresso do governo Camilo Santana. Né, a gente acredita muito no governo do Elmano, né, a gente já vê aí várias ações, né, vindo de encontro, né, à população mais humilde, mais carente, para poder melhorar a qualidade de vida e a qualidade de trabalho dos cearenses. Né? Você citou aí o Arco Metropolitano, realmente vai desafogar a BR-116, vai desafogar, né, todo esse trânsito que passa por dentro da cidade de Pacajus, Horizonte, Chorozinho, e vai dar um crescimento maior por todas as localidades, né, por onde a BR, né, o Arco Metropolitano vai passar. Né? Como também o passe livre que você já falou, né, aí, que é um benefício que vai vir de encontro à população mais humilde, vai melhorar na sua renda, né? Porque você vai deixar de ter esse custo de passagem. Então, assim, são várias ações do governo que a gente está vendo aí, já agora em tão pouco tempo, que é uma continuidade, né, da qualidade de vida e de trabalho para o povo cearense. O governador há pouco tempo entregou vários tratores para os municípios. O governador tem inaugurado muitas CEs aí pelo estado do Ceará, né? Tem entregue, né, vários blocos de apartamento junto do Minha Casa Minha Vida. Então, assim, tem feito muito já pelo estado do Ceará em tão pouco tempo. Então, eu acredito muito no governo do Elmano, né? Como também eu acredito muito no governo do presidente Lula. Há pouco tempo eu estava até conversando com alguns amigos. Como você bem disse no início, o primeiro ano é um ano de arrumar, de organizar, né? De fazer com que você organize a máquina administrativa para que você bote ela realmente para funcionar, para rodar, né? Para ir para o desenvolvimento no ano seguinte. Né? Então, assim, eu acredito muito que o governo Lula ele vai ter um grande desenvolvimento, né, para o nosso país a partir do próximo ano. Você vê que o Lula aí tem viajado muito, tem conseguido vários investimentos para o nosso país. Você vê que hoje eleitores, né, do próprio Bolsonaro, né, que votaram no Bolsonaro, que trabalharam pelo Bolsonaro, que tinha aquela admiração por ele, hoje está fazendo comparações em relação ao governo Bolsonaro e o governo Lula em relação à economia. Né? Você vê que o custo da cesta básica baixou bastante, o custo dos produtos de alimentação baixou muito. Né? E com certeza eu acredito muito, né, que tanto o governo Lula quanto o governo do nosso governador Elmano de Freitas vá fazer um grande desenvolvimento para o Brasil, para o nosso estado do Ceará. Né? A exemplo disso, você está vendo aí já também, como exemplo, que já está acontecendo aqui em Pacajus, e isso é fruto lá atrás, né, de uma semente que foi plantada, né, do ex-prefeito Flank Chaves,
hoje o saneamento básico do município de Pacajus, como várias cidades metropolitanas, que já foi dado a ordem de serviço pelo governador Elmano, né? Eu tive o prazer, né, de assinar, né, o protocolo junto ao presidente da CAGES, o Neuri, na época, né? E com certeza tem muito por vir para Pacajus. A exemplo da questão do arco metropolitano, eu me lembro muito bem, 15 dias antes, né, de eu ser afastado, né, do nosso mandato, eu tive no gabinete do Camilo, juntamente com o governador Camilo, juntamente com o secretário Nelson Martins, e lá eu fui justamente despachar algumas pautas que a gente tinha, de alguns maps para poder vir para Pacajus, né, para poder ser liberado. E a gente lá, eu fazia um pedido ao governador Camilo, que seria justamente a estrada que liga a localidade de Curimatã à Barreira, né, que seria justamente ela ser toda asfaltada, né, para poder dar uma qualidade, né, na mobilidade urbana ali daquela região da nossa zona rural. Então, de imediato, né, o governador Camilo pediu para o secretário Nelson Martins ligar para o prefeito da época, que era o prefeito Alailson, né, que é do PT, para podermos justamente fazer uma parceria junto, município de Barreira, município de Pacajus e governo do estado, para poder fazermos essa estrada que liga, né, Pacajus à Barreira, mas iniciando ali da localidade de Curimatã, que é aqui na nossa zona rural. E o Camilo me pedia, Flank, veja com a equipe de engenheiros do município, para poder justamente fazer, né, um levantamento de quantos quilômetros dá, né, por quais localidades, né, passa, né, essa estrada, qual é a produção que mais se escoa, né, das localidades por onde vai estar passando, para que a gente já possa ter esse esboço e possamos justamente fazermos o projeto. E é um compromisso que eu tenho com você, e nós vamos fazer essa estrada para poder melhorar a qualidade de vida, de locomoção, né, de mobilidade urbana dessa área da zona rural, como você está me pedindo. Então, são muitas ações, né, que tem aí, que hoje a população está vendo, né, os frutos, né, brotarem e justamente vir acontecer, e muitas outras que estão por vir, que tudo começa, né, de uma base. É um projeto, é um pedido, é um esforço para poder você hoje chegar, né, a estar colhendo esses frutos. Vamos falar de 2016. Me fala daquela eleição. Bom, 2016 foi uma eleição bem... Quando o Flank foi eleito prefeito, com o Bruno na vice. Sim. 2016 foi uma eleição marcante. Uma eleição que a gente começou de baixo, né? Começou com o pé no chão mesmo, né? A gente veio justamente com um projeto de reconstrução do nosso município, um projeto ousado, que muitos não acreditavam, né, nesse projeto. 2016 a gente procurou escutar muito a população de Pacajus, né, vendo em loco e vendo a realidade, né, de todo o sofrimento da população que vinha passando, né, por uma gestão que não tinha um olhar, né, de cuidar das pessoas, né, e isso foi fazendo com que a cada dia que passasse a gente ficasse mais aguerrido dentro do projeto que nós tínhamos para poder reconstruir Pacajus para o povo. Eu sempre dizia que Pacajus vinha num momento fragilizado da administração pública. Ele vinha muito fragilizado. Eu sempre dizia da seguinte forma, eu digo, olha, Pacajus, se você pintar um meio fio, você aparece. Porque ele vem tão esquecido pela administração pública que qualquer coisinha que você faz, a população
já passa a enxergar, né? Então, a gente naquele momento fez esse projeto ousado, um projeto justamente de reconstruir Pacajus para o povo, né, com várias ações, tanto na saúde, na educação, como na mobilidade urbana, quanto em toda a parte administrativa, para podermos, com certeza, fazer com que a população de Pacajus viesse a ter uma qualidade de vida, né, e uma qualidade de trabalho, né? Então, de lá para cá, a gente veio, né, fazendo com que a população entendesse na campanha o que é que nós queríamos, né, e mostrar que Pacajus é uma cidade potencial e que tinha como fazer. Porque para os políticos passados diziam, não, Pacajus não tem dinheiro, a prefeitura não tem dinheiro, eu não faço isso porque não tem dinheiro, eu não faço aquilo porque não tem condições. E a gente queria mostrar para o povo de Pacajus justamente que Pacajus é uma cidade potencial, uma cidade metropolitana, é uma cidade de um povo trabalhador, que tem um comércio muito forte, que hoje é o que sustenta o município de Pacajus, é o comércio de Pacajus, são os comerciantes, o qual eu quero dar um abraço aí, mandar um abraço para todos os comerciantes do nosso município, né? Então, assim, foi um projeto bem ousado para que a gente pudesse reconstruir Pacajus para o povo. Infelizmente, né, a gente não teve como concluir, né, todas as ideias, todos os sonhos, todos os projetos que a gente lançou em cima de palanque para a população de Pacajus, né, por conta de todo um episódio que veio a acontecer, né, um episódio orquestrado, né, para que pudesse justamente nos tirar do mandato, né, e uma pessoa que não tinha a mínima expressão política, que não tinha sido nada politicamente no município de Pacajus, uma pessoa que não frequentava, né, a sociedade política de Pacajus, uma pessoa que não tinha nenhuma expressão, na verdade, repetindo aqui, política, viesse a tomar o cargo que foi dado legitimamente, né, pelo povo de Pacajus, né? Então a gente se sente, com certeza, triste porque eu não consegui concluir tudo aquilo que eu tinha para poder entregar para a população. Porque eu acredito, Luiz, que o maior julgador de um político é o povo. Não é a justiça, não é os órgãos fiscalizadores. Eu acho que o maior julgador é a população, para quem realmente quer militar politicamente, para quem realmente quer ter uma carreira política. E isso é o que eu sempre digo. A população não teve como me avaliar. A população não teve como me julgar. O que é que eu tenho a dizer do Frank Chaves como administrador, como uma pessoa que realmente viesse a gente avaliá-lo como um bom prefeito, o que ele fez, deixou de fazer, o que ele mostrou, o que ele deixou de mostrar, o que ele disse lá em cima de palanque, se ele não concluiu o mandato. Então, eu vejo dessa forma, né? E dentro de uma situação que até hoje a gente não tem ainda uma decisão definitiva em última instância para poder dizer o Frank é culpado, o Frank deixou de ser culpado, o Frank aconteceu realmente o que aconteceu ou não deixou de acontecer, né? Então, assim, a gente vê dessa forma, mas a gente espera muito. Eu sou um homem de muita fé, né? Acredito muito em Deus e acredito muito no tempo dele, que o tempo é o Senhor da razão para tudo, o tempo de Deus é o Senhor da razão para tudo, né? E estamos aí de cabeça erguida. Como foi que você viveu o momento o início, né, da conversa? Vão afastar, vai ser caçado. Como é que foi todo aquele doloroso momento? Como foi que você viveu? Como foi que você enfrentou toda aquela situação? Você, com a sua família, com as pessoas mais próximas, como foi? Olha, tudo começou, né, justamente com um grupo de vereadores, né, que já vinham, uma parte deles, da gestão passada, que tinham um segmento de trabalho
junto à gestão passada e que a gente não adotou na nossa gestão. Essa que é a verdade. Né? E com isso, né, vieram a procurar, a fazer vários tipos de denúncia, né, junto ao Ministério Público, né, e para poder justamente fazer com que viesse a atrapalhar, viesse a conturbar a administração. Né? Logo em seguida, né, veio a ter toda aquela situação por conta também de um decreto emergencial que eu baixei para no município para poder dar prosseguimentos aos serviços essenciais do município. E isso foi se formalizando para poder fazer com que justamente viesse a ter um bojo de situações para dizer, olha, isso aqui está duvidoso, isso aqui está assado, isso aqui eu acho que não está correto. Né? E tudo isso veio justamente a fazer com que a gente passasse pelo o que passou. Mas veja bem, um fato que a justiça veio a me afastar. A justiça me afastou, né, por 180 dias, né, e no decorrer do afastamento, entraram com um processo político-administrativo. O mesmo processo que veio ser afastado pela justiça foi um processo que entraram na Câmara para poder justamente os vereadores avaliarem esse processo político-administrativo. E de lá para cá, o que é que aconteceu? Com 6 meses de afastamento, a justiça não concluiu ainda, não tinha concluído a questão de toda a investigação. Renovou por mais 180 dias e dentro disso aí houve a questão da cassação. Em todo esse intervalo de tempo, eu ajuizei a cassação, ajuizei o afastamento, né? E veio justamente a ocorrer o quê? Né? Dentro disso aí, eu retornei 2 vezes para o mandato. Retornei por quê? Com a tese de o processo de afastamento judicial não poderia ser o mesmo processo de cassação pela Câmara. A Câmara poderia ter recebido qualquer outro tipo de denúncia para poder me cassar, me afastar pela Câmara, mas não o processo que eu já estava afastado pela Justiça. E venhamos a crer, como eu sempre digo, o tempo de Deus é o Senhor da razão e Ele vai mostrando tudo dentro do seu tempo. Essa mesma denúncia que foi feita junto ao Ministério Público, que veio em relação ao decreto emergencial, que foi o pontapé inicial, juntamente com outras denúncias que alguns vereadores fizeram na época, né? Eles fizeram no TCE. E para nossa surpresa e para nossa alegria, né, o próprio TCE, ele avaliou uma dessas denúncias que foram feitas na justiça, que me afastou, que veio ocasionar o processo de cassação, e o TCE analisou e disse, olha, aqui não tem nada incorreto, aqui não tem nada que venha abonar, penalizar o prefeito Frank Chaves em relação a esse contrato da limpeza pública, em relação a isso aqui. Então, ou seja, hoje, o TCE julgou que não tinha motivo nenhum para que o senhor fosse cassado. É mais ou menos isso, né? Justamente isso aí, porque o que é que acontece? A mesma denúncia que estava na Justiça, a mesma denúncia que estava na Câmara, os vereadores fizeram essa denúncia no TCE. E o TCE avaliou, julgou, dizendo, ó, um órgão técnico imparcial e que diz, olha, aqui não tem nenhum tipo de problema, eu não vejo nenhuma irregularidade, eu não vejo nenhum pagamento ilícito, eu não vejo nenhum pagamento incorreto aqui em relação a essa empresa. Então, assim, a gente tem que aguardar o tempo. Então, o que é que eu vejo? O que eu vejo é da seguinte forma. A Câmara, ela na época, eu acredito que ela foi um pouco imprudente em relação a dar prosseguimento
a um processo de cassação. Nesse processo todo, onde é que estava o vice-prefeito? O vice-prefeito... Articulando isso? Tudo que aconteceu foi articulado por uma parte, tudo que aconteceu foi articulado por um grupo de vereadores insatisfeitos e pelo vice-prefeito. Tudo isso foi articulado. Mas o grande maestro do golpe que vitimou o povo de Pacajus, porque a grande vítima não foi o Flank, foi o povo e o senhor em seguida, o grande arquiteto, o grande engenheiro do mal, do golpe nas costas do Flank Chaves e do povo de Pacajus, foi o vice-prefeito? Com certeza, com certeza. Né? Ele orquestrou tudo, induziu, planejou. É o ponto que eu quero chegar. Né? É o ponto aonde eu quero chegar. O que é que acontece? Houve justamente toda a orquestração, houve realmente todo o planejamento para poder, olha, vamos ali fazer denúncias, vamos ali dizer isso, dizer aquilo, falar com isso, fazer aquilo e tudo. Então, quando chegou um ponto justamente de toda a população entender que aquilo ali que estava acontecendo, né, ficou uma dúvida no ar. Então a Câmara tomou essa atitude, que é como eu digo, uma atitude que eu acredito que foi imprudente para o momento. Por que foi imprudente? Porque eu já estava afastado pela Justiça e a Justiça estava avaliando toda a denúncia do afastamento. O processo era o mesmo processo judicial, né? Que fez com que justamente houvesse a cassação. Mas aonde é que eu quero chegar em relação a todo o orquestramento feito pelo vice-prefeito? Né? Porque muitos dos vereadores foi induzido por ele para poder fazer com que acontecesse o que aconteceu. Né? O que eu vejo, que a gente vê hoje, né, depoimentos pessoalmente comigo, de vários vereadores que participaram daquele momento, dos 14 vereadores, que hoje eles reconhecem de dizer, olha, Flank, eu realmente foi algo que era para a gente ter tido mais prudência. Flank, realmente foi algo que era para ter sido reavaliado. Flank, eu acho que não era o momento. Porque é aquela coisa, Luiz, a questão da cassação do Flank Chaves é algo que está escrito na história política de Pacajus. Isso não vai ser apagado nunca. Nunca. A gente pode virar a página para poder reescrever os capítulos da história política de Pacajus de agora para frente. Mas a questão da cassação é uma questão que não vai ser apagada. A população não vai esquecer disso aí. Está escrita na história. Está escrita na história. Os anais deste município. Exatamente. Agora, a gente tem que ser coerente, né? Porque o que eu vou dizer agora serve até não é aviso, mas até para que possa ter mais postura, né, com o seu eleitor, né? E isso custou caro para muitos vereadores, custou caro isso aí, né? Tá entendendo? Essa cassação custou caro porque muitos não retornaram para sua cadeira, outros retornaram a um custo muito alto. Agora, alguns deles têm que ter postura com o seu eleitor, e quando for justamente chegar um eleitor e conversar sobre essa situação, levantar esse episódio que aconteceu, ele não dizer que quem me cassou foi a Justiça. A Justiça não me cassou. A Justiça de Pacajus até hoje, ela não me cassou. Não há cassação por justiça. O judiciário do Ceará, né? O judiciário do Ceará. E se não cassou, porque não encontrou motivo para tal. E outra, vamos dizer que houvesse uma condenação. Houve a condenação. Eu tenho outras instâncias para me questionar. É meu direito. Exato. É meu direito. Agora,
a questão da cassação aconteceu. Agora, ex-vereadores ou vereador não pode chegar para o seu eleitor ou em uma roda de conversa e dizer, rapaz, eu não tive culpa na cassação do flanque. Quem cassou o flanque foi a justiça. Justiça não me cassou. A justiça não me... Quem me cassou foi a Câmara. Meus direitos políticos hoje, eu hoje estou inelegível por um período de 8 anos pela questão Câmara. Pela questão da cassação da Câmara. Pelo ato administrativo oriundo da Câmara Municipal. Exatamente. Pela questão justiça, não tem nada que me impeça de eu dizer hoje assim, olha, vamos tirar todas as certidões do flanque Chaves para ser, para ir para registro de candidatura. Não tem problema nenhum. Não há o que impeça, né? Eu não tenho conta desaprovada pelo TCE. Eu não tenho condenação judicial que me impeça a tirar minhas certidões para poder ir para uma candidatura. Agora, existe a cassação da Câmara. A cassação da Câmara existe. Então, assim, a gente tem... Agora, uma das maiores virtudes do ser humano e uma das maiores virtudes de um homem é justamente ele ser reconhecedor. Ele reconhecer o seu erro. Ou um momento de imprudência, ou que houve realmente ele se excedeu. Houve um excesso, né? Houve um excesso. Então, assim, muitos vereadores já chegaram para mim e disseram que a gente se excedeu, eu acho que não foi, hoje eu reconheço. Hoje eu estou vendo os dois lados da moeda. Vereadores chegaram ali dizer isso? Com certeza, dos que me caçaram. Com certeza. Dos 14 que me caçaram, dos 14 que votaram no processo de cassação, já chegaram para mim e confessaram. Quantos? Já uns 8. Chegaram para mim e já disseram. Tá entendendo? É tanto que nos meus retornos para o município, para o comando do poder executivo, vieram ser minha base. Como a ex-vereadora Elânia, como o ex-vereador Paulinho da Cavalaria, como o ex-vereador Luiz da Infornet, como o vereador Reginaldo Benício, né? E vários outros vieram, né, a ser base, vieram, a gente teve conversa com outros, né, com outros vereadores, né? Agora, assim, isso é algo que a gente não tem como apagar. Né? Agora, respeito à decisão judicial do afastamento, respeito também a cassação pelo que eles fizeram, né? Foi o momento que eles acharam que deveria ocorrer. Acharam que deveriam cometer aquilo ali. Foi um ato deles? Foi um ato deles. Mas hoje, Pacaju está pagando o preço, a população está pagando um preço e muitos deles pagaram preço. Então, assim, Pacajus é uma cidade que já vem, ao longo dos anos, tendo muita turbulência política. E eu acho que não é uma cidade que merece ser feliz. É uma cidade que merece ter um desenvolvimento concreto, um desenvolvimento árduo, né? E não precisa passar por essa briga política, por essa ambição de poder, né? A gente aqui na conversa, eu explanei, né? A gente escolheu um vice-prefeito naquele tempo porque ninguém acreditava na minha eleição, na nossa eleição. Ninguém acreditava. Ninguém quem? Os políticos? Os políticos de Pacajus, né? Menosprezaram a família Chaves. Exatamente, ninguém acreditava. Né? O pai do prefeito excluído da sociedade política porque tinha realmente passado, né, por toda uma situação, foi preso, né, afastado do cargo, toda aquela situação, um cara excluído da sociedade política, que se aproximou da gente sabendo que a gente tinha e tem ainda um carinho popular muito grande, né, para poder voltar à sociedade política.
o prefeito de hoje, né? O prefeito de hoje, ele, brigado com o pai, na época, a gente veio a tomar conhecimento disso muito tempo depois, né? E a gente, sem querer, reaproximamos o pai com o filho. Foi um bom ato. Tá entendendo? Uma boa ação. Sem querer. Por quê? Porque eu me lembro muito bem, um dia de domingo, eu andando na feira de Pacajus, e o nosso amigo Carlos Sérgio, que tem um depósito de ração de animais, e toda a vida depois que a gente andava na feira, a gente ia tomar uma água lá, bater um papo, né? E o Carlos Sérgio me chamava e dizia: Flank, rapaz, como é que tá você? Eu procuro evitar dizer o nome, mas a gente tem que dizer, porque não me faz nem bem citar o nome desse povo. Mas vamos lá. Como é que tá vocês com o Pedro José? Eu digo que tá tudo bem, tudo tranquilo, o Pedro tá com a gente, tá firme e forte. Segundo ele, não tem interesse nenhum, quer estar participando, quer ajudar, quer isso, que esse era o discurso dele, né, e tudo mais. Não, é porque eu fui procurado aqui pelo filho dele, pelo Bruno, né, e que está querendo se filiar ao meu partido para poder sair como candidato a vereador. Eu estranhei porque... E o Carlos Sérgio, oposição a gente, mas o cara que a gente toda a vida se deu muito bem. Votava na época no José Hildo, estava fazendo um grupo político com o José Hildo e tudo. E naquele dia a gente realmente estranhou. Chegando em casa, passei isso pro meu pai ligou pro Pedro: rapaz, eu tenho esse menino, o Bruno, que gosta de política e tal, e tudo mais, deu o telefone, vou dar o telefone deles, mas deixa os meninos ligar, o Júnior, o Flank, ligar para ele e tal, que é melhor. E com isso a gente houve a aproximação. E ele veio para ser candidato a vereador, não a vice-prefeito. E de lá para cá, a gente veio fazendo as nossas reuniões, pequenas reuniões, andando e apresentando ele como candidato a vereador, naquele momento. E de lá para cá, veio justamente as nossas reuniões, as nossas conversas com várias lideranças políticas aqui no município de Pacajus, para convidar para vir ser meu vice, até porque a gente tinha uma situação aqui em Pacajus de dizer: o Chaves só bota vice de dentro de casa. O Chaves não faz grupo. O Chaves não quer acordo com ninguém. E até para a gente quebrar esse tabu, a gente disse: então vamos procurar lideranças políticas para poder vencer nosso vice. Como a gente, na época, né, a gente procurou o doutor Tintim. A gente, na época, procurou o Felipe Aguiar, através do PDT, do Evandro Leitão. A gente, na época, procurou até o próprio Carlos Sérgio, que nós estamos falando aqui. Procuramos várias pessoas. Não, rapaz, a gente tá ali, a gente tá aqui, vamos ver se dá certo. Não acreditaram na eleição. Não acreditavam. E quando chegou na hora da onça beber água, como diz o ditado, né? A gente chegou, meu pai muito, muito decisivo nas coisas dele, chegou: Pedro, rapaz, é o seguinte, aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos aqui, o Flank é o candidato, já está definido, não tem ninguém visto, vamos botar o Bruno, quer entrar na política, gosta da política, quer ajudar o povo e tudo, vamos decidir aqui por ele. Mas o Pedro Naparro, ele não tem voto, não é conhecido, chegou agora aqui, não tem conhecimento com ninguém, não sei o quê. Meu pai... O pai disse isso do filho. Pois é, o pai disse isso, não tem voto. Pedro José. Pedro José, não tem voto, não tem isso, não tem aquilo. Não, mas vamos botar ele aqui. Aí meu pai daquele jeito, carrega os dois nas costas. Vamos lá, é eu e você, o nome é o meu e o seu. E com isso a gente foi, Luiz, trabalhando, né? Muita gente, muitas pessoas da ala política veio a dizer que nós tínhamos dado um tiro no pé, né? Por conta da escolha da pessoa. Ele realmente sem tato, sem traquejo, sem nenhum jogo de cintura político. E a gente foi desconstruindo toda a imagem negativa do pai dele próprio, no decorrer da campanha. Nossa campanha foi uma campanha que começou nas ruas, foi uma campanha humilde que iniciou nós indo para a casa de amigos fazer reunião à noite, botando um tamborete na calçada, com a garrafa de café e conversando com o povo, com os vizinhos. E aos domingos nós lançamos, né, justamente um evento,
né, de um movimento político aos domingos que a gente batizou como Acelera do 11, e com esse Acelera do 11 a gente arrastava multidões de 8, 10, 12, 13 mil pessoas a pé saindo de um bairro para o outro, e a gente chegando no bairro seguinte, a gente poder dar a nossa palavra, a nossa proposta, o projeto de reconstrução que nós tínhamos para o nosso município e tocar adiante, com certeza. O momento da cassação, quando houve, na verdade, todo o desfecho, qual foi a sua posição? Olha, Luiz, foi um momento difícil, né? Todo o processo foi muito doloroso. Para a sua pessoa, psicologicamente, fisicamente, para a sua família. Exatamente. Na verdade, foi algo muito cruel, algo muito doloroso. Porque eu fui acusado de algo que eu jamais cometi. Isso aqui eu estou falando sinceramente para a população, fui acusado de algo que eu jamais cometi, né? E isso reflete, porque se fosse algo que viesse só para mim, flanque, né? Como eu bem disse aqui, eu sou um homem de muita fé, né? E sou um homem que acredito muito em Deus, e o maior julgador é Deus, e o tempo dele se encarrega para tudo. Se fosse algo que viesse só essa descarga para cima de mim, né? A gente, com toda a fé que tem, a gente iria estar suportando. Mas o pior de tudo é que respinga na família, na minha esposa, nos meus filhos, né, nos meus irmãos, cunhados. Você tem dois, três filhos? Tenho 3 filhos. Qual a idade deles? Tem um de 17 que vai fazer agora, que é o João Pedro, tem o José Davi que fez 13 agora, e tem a Maria Helena que vai fazer 6 anos agora em agosto. Quer dizer, então, em 2018 seus filhos tinham menos de 10 anos. Era, né? Criança, mas assim, todos já entendendo e sabendo, e vinham e perguntavam, papai, por que aconteceu? E repercutiu muito em todo o estado do Ceará. Quer dizer, o seu filho chegava na escola, eu não sei se ocorreu, mas pode muito bem ter ocorrido do seu filho chegar da escola e ser abordado por um colega da escola, se referindo ao fato da cassação do mandato de do pai de um deles. Ocorreu. Isso ocorreu. Isso é uma violência para uma criança. Então, assim, porque veja bem. O pai inocente, vítima de uma traição, arrebatado violentamente de uma posição colocada pelo povo. Sim. Porque veja bem, olha, quando eu disse que respeito a decisão judicial e a justiça, eu respeito. Mas a justiça ela poderia ter usado de outros moldes para poder me penalizar. Se tivesse encontrado algo ilegal, ilícito. Rapaz. Coisa que não encontrou. Existe um esquema de corrupção dentro da prefeitura de Pacajus através do gestor Flank Chaves. Através de empresa do lixo A, empresa de posto de combustível B, através disso, através daquilo. Vamos fazer o seguinte, vamos suspender todos os contratos. Vamos afastar quem está diretamente ligado e vamos abrir aqui um processo de investigação. 6 meses, não sei. PT. Pronto. Rapaz, foi investigado, o prefeito tinha um esquema com as empresas, o prefeito tinha isso, o prefeito tinha aquilo, vamos agora afastar ele do cargo, né? E caçar ele judicialmente, definitivamente. Aí tudo bem. Não, vamos logo afastar ele por 6 meses e renovou por mais 6. E a Câmara recebeu de um popular, entre aspas, né, o mesmo processo de afastamento para poder tramitar na Câmara um processo político-administrativo para haver a cassação do Flank Chaves. Com isso eu voltei 2 vezes. E nos meus retornos, baseado justamente a tese era essa. Como é que o processo está correndo judicial e o mesmo processo vai para a Câmara? Eu retornei 2 vezes. Então, assim, e nos meus retornos, foram retornos para a gente poder ver realmente como era que está
estava e continua sendo conduzida a administração pública do município de Pacajus. A administração pública do município de Pacajus vive numa fantasia. É uma fantasia. É uma fantasia de manipulação para poder fazer com o povo de Pacajus. Essa que é a verdade. A Prefeitura de Pacajus, ela vive em um colapso financeiro. Município rico como Pacajus, ela está em colapso financeiro. Porque Pacajus é um município com arrecadação extraordinária. Ela está em colapso financeiro. Se deve a que isso? Se deve a uma mal gestão e que dá mais oportunidade e benefício a alguns e outros não. Isso aí é o fato. Por que é que eu estou dizendo isso? Eu voltei a primeira vez, passei 15 dias. Caí, retornei novamente, passei 2 meses, voltei em dezembro, 19 de dezembro, passei o resto de dezembro, janeiro, fevereiro, passei quase 3 meses, né? Como gestor. E lá, eles, para poder justamente burlar e a gente não ter como ter conhecimento de nada, eles fizeram, quando eles sentiram que iam cair e eu ia retornar ao cargo, eles usaram de uma estratégia para poder travar toda a situação administrativa. Eles deletaram todos os computadores, todos os sistemas. Tinha uma sala com amontoado de papel, documentos picotados. Carros em posse de gestores que já tinham sido afastados do município. Chave dos prédios, a gente sem saber onde era que estava. Tanto que a prefeitura, para poder ser aberta, eu tive que chamar um chaveiro para poder abrir. Mas para que isso? Não era só para poder atrapalhar a gestão. O início da nossa retomada. Era para que a gente pudesse também não descobrir, né, os podres que existiam dentro. As irregularidades que já vinham sendo praticadas. Já vinham. A exemplo disso, pronto. Hoje a Câmara recebe uma denúncia de um processo e está conduzindo um processo político-administrativo contra o prefeito, né, em relação ao repasse, né, da Previdência Municipal de Pacajus, em relação ao patronal e ao servidor. Isso aí, quando eu retornei, eu detectei isso aí. É tanto que eu fiz uma denúncia junto ao Ministério Público. Naquele momento, a falta de repasse já era em quase 8 milhões. Naquele tempo, em relação ao patronal, em relação ao servidor, né, fiz uma denúncia no Ministério Público. Como fiz uma denúncia também, aí essa denúncia que eu fiz em relação a Pacajus Prev, a falta de repasse que ele estava, que é um crime, né? O Ministério Público acabou arquivando. Arquivando por quê? Porque quando eu caí novamente e ele voltou, ele se atentou da gravidade do problema, fez um reparcelamento, pagou a primeira e deixou de pagar o resto, que ocasionou hoje o que está acontecendo aí. Em relação às creches que vinham desde a época do Marco Paixão, né, as 3 creches, ele devia ao construtor mais de 360 mil. O hospital, que foi projeto nosso, reforma e ampliação do Hospital José Maria Filomeno, né, ele devia ao construtor mais de 300 mil. Em relação às bombas de poços profundos, ele devia mais de 50 mil. Os dessalinizadores, existia um contrato com uma empresa para poder dar manutenção aos dessalinizadores, né, dos poços profundos, para dar água doce, né, a todas as famílias da zona rural e tudo. Ele devia mais de 8 meses, um contrato de R$4 mil por mês. O que é isso para a prefeitura de Pacajus? Então a gente via a desorganização das finanças, a gente viu a desorganização nas finanças de Pacajus. E por isso que eu falo que o município hoje ele se encontra no colapso. Colapso porque está aí mostrando.
A própria contabilidade dele, juntamente com a Procuradoria, expediu um documento junto para o Ministério Público e para a Câmara que a dívida do município hoje é mais de 100 milhões. A Previdência ele está devendo aí, deixou de repassar, mais de 50, quase 50. Por isso que está passando por esse processo. E é um processo que é líquido, certo e real em relação ao crime cometido. Ele cometeu um crime. Ele reteu do servidor e não passou. Foi para onde esse dinheiro? Aí é algo gravíssimo, né? Foi para onde? Existe, e nesse caso, a prova material, documental do crime. Documental do crime. Então, assim, em relação a essa situação, como também na época do meu retorno, tem várias denúncias ainda tramitando no Ministério Público, como a merenda escolar mofada, como a medicação tanto na CAF quanto na farmácia do hospital vencida. Então, assim, tem várias denúncias aí, correndo até da minha época, né? Então, a gente vê hoje o município de Pacajus, né, em uma administração fantasiosa. Fantasiosa porque quer passar para a população que está tudo bem, que está tudo ótimo, que o Pacajus está sendo desenvolvido, que a gente trabalha, faz, estamos dando desenvolvimento, e na verdade não é isso que está acontecendo. Quantas obras inacabadas o município está passando? Você é dando ordem de serviço e não termina as que iniciou. Quantas inacabadas? O porquê? Qual é o medo? Porque, Luiz, eu passei 8 meses e 14 dias à frente do município de Pacajus como gestor. É como dizia um amigo meu, né? 8 meses e 14 dias. Eu fui afastado no dia 14 de setembro de 2018. É como diz um amigo meu, não deu tempo nem... 14 de setembro de 2017, desculpa. De 2017. Você não teve paz durante um ano? Não. E é como diz um amigo meu, não deu tempo nem você bater a pestana do olho. Essa aqui é a verdade. Mas com toda a turbulência administrativa, a gente procurou a organizar e a estruturar a máquina administrativa para poder rodar. Nada no município ele se anda se você não tiver o planejamento financeiro e o projeto pronto para poder andar. Eles debochavam de projeto. Quando eu caí e eu dizia, está acontecendo porque foi projeto meu, BBB, bababá e tal, debochava. E como eu lhe digo que o tempo de Deus é o Senhor da razão, e o cabo na hora ele morde a própria língua. E de lá pra cá, quando eu fui afastado, eu deixei em andamento no município de Pacajus prédio da Guarda Municipal para poder valorizar e dar justamente, né, toda a condição de trabalho para dignidade para o servidor da Guarda Municipal, que nunca nenhum prefeito fez. Prédio próprio. Prédio do setor tributário que vivia numa casa alugada, estava sendo construído pela gente. Todo o asfalto feito já da Avenida Pedro Filomeno e de todas as ruas do entorno e da avenida principal que corta o Aldeia Parque. E vá lá hoje ver a qualidade da obra. A qualidade da obra. Se tiver algum buraco, algum risco dentro do asfalto, é por conta que a CAGES cortou e deixou o buraco. Nessa gestão, com 6 meses, os asfaltos estão se desmanchando. Deixei o asfalto em parceria junto com o governo do estado, já pronto, já com 80% pronto, do bairro Coab. E dentro de toda a articulação que nós iríamos dar um avanço, faltava dar ordem de serviço, só faltar ordem de serviço. Asfalto de Itaipaba, asfalto de Pascoal,
o asfalto de todo o bairro Coaçu, calçamento lá da Lagoa Seca, calçamento do Planalto Popular, calçamento do Buriti dos Ismere e do Grande Buriti, calçamento de todas as ruas do grande bairro Banguê, Banguê 1, Banguê 2, o asfalto que liga aqui a Mutuca para sair lá no posto do Del, em relação para sair lá no posto do Del, no grande Banguê. Foram vários projetos prontos, que estavam prontos para ser licitados, outros que já estavam na pauta de licitação para ser publicados, né? E outros que já faltava dar só a ordem de serviço. A reforma e a ampliação do hospital, o concurso público que eu tinha mando para a Câmara aprovar e vir para ser licitado a empresa para poder administrar o concurso público. Isso tudo em 2017. Foi muita coisa planejada e garantida no entrada do distrito de Itaipaba, todo o projeto que já estava em fase de conclusão, de todo o calçamento, de todas as estradas da nossa zona rural, o Mari, Itaipaba, Lagamar, Cavalaria, como também reforma de praça. Areninha eu ia fazer 30. 30 areninhas? 30 areninhas eu iria construir durante a gestão. Durante a gestão. A areninha que tem aqui o Camilo me deu para trazer para Pacajus. Do governo do estado que veio para cá e eu não tive o prazer de inaugurar, mas que já estava já tudo para chegar e que chegou a pedido meu, articulação minha junto ao Camilo. Vídeo monitoramento, raio, areninha. Primeiro sinalize. Todas as ruas que eu pontuei, o Camilo fez. Eles mudaram alguma coisa, mas o sinalize foi nosso. O asfalto lá da Coab já foi na nossa gestão. As crianças desfilaram no 7 de setembro em cima do asfalto. Muita gente, não vai dar certo. E deu certo. E deu certo na avenida principal, fizemos o asfalto. Meu amigo Frank Chaves, me dê 1 minuto e meio e eu volto ao intervalo de 1 minuto e meio. Nós estamos no Montebol em Pauta entrevistando o prefeito eleito pelo povo para 4 anos de mandato, que governou menos de um ano, Frank Chaves, no nosso programa. Luiz Lopes apresenta Montebol em Pauta. Montebol em Pauta. Atenção, Pacajus e região, aqui é a doutora Lourdes Torres, naturologista clínica e iridóloga. E quero avisar para você que todas as segundas-feiras, a partir das 7 horas da manhã, eu atenderei no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pacajus, ali com uma consulta com um tratamento 100% natural, onde você tem o diagnóstico de todos os problemas do seu corpo imediatamente. Você acompanha passo a passo e vai receber a orientação nutricional e terapêutica para recuperar a saúde de uma forma simples e direto na raiz. Ligue para mim agora no 859-9257-7788. Olá, você aposentado e pensionista do INSS. Você que recebe BPC e o LOAS. Está precisando fazer um empréstimo? Venha para a Imperial Prime Cred. Informamos que na Imperial Prime Cred antecipamos o saque FGTS aniversário para você que trabalha com carteira assinada. Trocamos parte do limite do seu cartão por dinheiro direto na sua conta e fazemos empréstimo no papel de energia. Imperial Prime Cred em Pacajus, em frente ao Bradesco. Em Fortaleza, ao lado do Shopping Parangaba. Em Horizonte, na Rua Manuel Conrado, 181, esquina com a Avenida do Canal. Imperial Prime Cred. Entre em contato agora mesmo conosco. 98591-9749. Imperial Prime Cred. Há 18 anos, lado a lado com você. Vivemos em um mundo moderno, onde estar conectado é fundamental. Por isso, para ficar bem informado com as notícias do dia a dia, é só acessar o site www.jornaldoceara.com. Notícias sobre a sua região, sobre o nosso estado do Ceará, sobre o Brasil, notícias
notícias do mundo e muito mais. Acesse também as nossas redes sociais, jornaldoceará.com, no Instagram e no Facebook. Para ficar bem informado, agora você já sabe. Acesse www.jornaldoceará.com. ZYC 426, Rádio Montemor FM, 95.1 MHz, Rua Tabelião José Gama Filho, número 800, Bairro Buriti, Cidade de Pacajus, Ceará. Voltamos a apresentar Montemor em Pauta, com Luiz Lopes. São 11h16. Eu vou daqui a pouco falar e perguntar a Flank sobre esse processo que a Câmara Municipal, aliás, sobre os processos que podem resultar na perca do mandato, na cassação do Bruno e do seu vice, Faguinho. Eu queria que o senhor falasse também sobre isso, já já. E o senhor falava de muitas ações, de muitos projetos conquistados, iniciados pelo seu governo. E eu fico assim, perplexo, com um grande mal, com um grande prejuízo, com a grande perca que teve o município de Pacajus. Eu não lhe conheço, não lhe devo nada, não lhe devo favor, não lhe devo um copo com água. E nem devo nada à família Chaves. Não devo absolutamente nada a seu pai, nem seus irmãos, nem a sua pessoa. Mas eu não tenho a menor dúvida de que foi uma perca irreparável para o município de Pacajus. Eu ando em Pacajus à noite e é triste a escuridão. A gente anda nos bairros de Pacajus e o lixo tomando de conta da cidade. Você vê obras importantes que Pacajus deveria contar e não conta. Você vê que, de fato, o município de Pacajus anda longe de ser o Pacajus, que Pacajus tem toda a condição de ser. Eu não vou longe, mas se a gente percorrer aí 3 mandatos, o do Marco Paixão, o do Flank que não aconteceu, porque roubaram do povo o direito de ter o Flank como prefeito. Então quase 4 anos que o seu Bruno governou, no mandato que era do Flank, e que foi roubado do povo o direito de ter o Flank como prefeito. E nesses 4 anos atuais aí a gente tem 12 anos. E o município de Pacajus não andou como o povo de Pacajus merece e como tem plena condição de andar Pacajus. Foi uma perca muito grande para Pacajus, não é verdade? Sem dúvida, Luiz. A perca foi enorme, um prejuízo incalculável para o município. E só concluindo o meu raciocínio que eu vinha, em relação aqui ao último momento, quando eu digo que a pessoa acaba mordendo na língua e acaba não tendo a postura de passar, quando eu digo que é uma administração fantasiosa, é o que eu vou explanar. Há poucos dias, me mandaram um vídeo, o atual prefeito participando de um programa de TV web. E foi feito toda uma fantasia, de uma assinatura de uma ordem de serviço lá no complexo turístico Beira Açude, dizendo que tinha recebido não sei quantos milhões do governo do estado, não sei quantos milhões do governo do estado, para poder recuperar a reforma da primeira e fazer a segunda e a terceira etapa, do projeto do complexo turístico Beira Açude, E me veio a chamar a atenção como é que é uma coisa que vem recurso direto do governo do estado e não tinha nenhum representante do governo do estado lá junto para poder dar ordem de serviço, dessa grandiosa obra, E eles sempre criticavam, quando eu vim ser afastado do cargo, quando a gente comentava em relação a projetos, que eu deixei pronto projeto A, projeto B, projeto C, que está acontecendo por conta disso, por conta daquilo, foi ações nossas, BBB, bababá. E ele, nesse programa,
ele veio a dar uma desculpa, né? Justamente, olha, o povo tem que ter um pouco de paciência, porque não depende só da gente querer, precisa do projeto, o projeto tem que ser aprovado, tem que ser feito isso, nada se começa sem ter o projeto. Aí eu digo cá comigo, aí agora o projeto está sendo válido. Agora o projeto está sendo válido. Então é como eu digo, nada se inicia se você não tiver planejamento financeiro e se não tiver o projeto pronto para poder ser executado, para poder ser orçado, para poder ser licitado, para poder ser dada a ordem de serviço e executado, né, a construção. Como também me vem a estranhar, né, uma administração que se diz tão organizada, que quer avançar, que quer trazer o progresso para o município, que dá ordem de serviço A, B, C e não conclui, quando vem concluir é depois de um ano e pouco, né? O porquê que deixa para fazer tudo agora nas vésperas de uma eleição? Porque eu não esperei para chegar uma eleição ou ou aguardar para chegar com os serviços essenciais e com o benefício para a população, faltando um ano para a eleição para me poder aparecer. Né? Eu cheguei logo, chegando para poder atender a população de Pacajus, para poder dar qualidade de vida e qualidade de trabalho para o povo. É como você vem a dizer agora, eu ando nas ruas de Pacajus, né, à noite e vejo a escuridão. Na nossa época, nós colocamos 3 equipes com 3 carros para poder recuperar toda a iluminação pública do nosso município. Era um caminhão na sede, um caminhão do lado da zona rural, Pascoal, Itaipaba, Cavalaria, toda aquela área, e outro do outro lado, começando pelo Grande Tucum, indo para Mangabeira e descendo para todo o outro lado da zona rural. Então nós começamos assim. Então o porquê que deixa para chegar na hora de um período eleitoral? A população precisa da gestão diariamente, mensalmente. Como é que está a limpeza pública do município hoje nos bairros? Eu quero saber nos bairros. O miolo da sede está tudo limpo, está tudo direito. E nos bairros não mora família, não? Como é que está nos bairros? Então, a gente tem que ter coerência e saber realmente conduzir o que é do povo. A administração pública não é do gestor. A administração pública é do povo. O povo tem que receber todos os benefícios necessários para poder ele ter uma qualidade de vida e de trabalho, porque ele paga seus impostos para isso. Então, precisa disso. Então, o que a gente vê hoje é justamente uma administração fantasiosa. Porque não adianta só você construir prédio. Não adianta você só dar ordem de serviço. Você tem que cuidar bem das pessoas. Você tem que tratar bem as pessoas. Você tem que gostar do povo mais humilde, mais carente. Você tem que gostar do cheiro de gente para poder você realmente fazer com que chegue com os benefícios necessários para a população de Pacajus. Meu caro Frank, com relação à atual situação de Pacajus, o momento vivido por Pacajus, nós vamos chegar nesse ponto agora. Antes, só uma pergunta. Aquelas pessoas, especialmente a Câmara Municipal, os vereadores, que cassaram o seu mandato, o senhor perdoou esse povo? Olha, com certeza, o tempo diz tudo e hoje eles estão, para mim, Deus vai julgar cada um deles. O perdão para cada um, para o que cometeram, porque eles não cometeram só comigo. Eles cometeram com a população de Pacajus. Com toda a população. Com a cidade de Pacajus. Porque, como você diz, o povo tinha uma esperança no Frank Chaves para poder reconstruir o município e trazer a dignidade do povo de Pacajus. E a esperança já tinha passado a ser uma realidade. Exato. E para que a população batesse no peito e dissesse assim: eu tenho orgulho de ser pacajuense.
porque a gestão passada teve relatos aqui nessa emissora de servidores chorando porque só tinha água dentro da geladeira. Servidor, por conta dos salários atrasados. Eu recebi a administração do Marco Paixão com 3.800.000 reais de folha em atraso. O mês de dezembro e os 40% da folha de junho do servidor da educação. Aí dizem assim, ele deixou o dinheiro em caixa para pagar, você não pagou porque não quis. Como é que eu pago? Como é que em caixa tem 2 milhões em caixa, 2.300.000 falando aqui em números redondos. Foi o que ele deixou em caixa. E eu pago uma folha de 3.800.000. O Flank não pagou porque não tinha dinheiro em caixa. E era uma coisa da gestão dele. Fiz um parcelamento, honrei e cumpri. Lancei um calendário único de pagamento e cumpri. Coisa que não existia em Pacajus. Certo? Agora, quem tem que perdoar os vereadores que nos caçaram, que me caçou, é o povo de Pacajus. A população de Pacajus. Certo? O Flank, com certeza, eu sou uma pessoa de um coração bom. E sei realmente o momento, né, de perdoar e de agir. A gente sabe que é como eu disse aqui, a história da nossa cassação está escrita, não vai se apagar de forma alguma. Agora, todos eles têm que reconhecer e dizer, eu votei na cassação do Flank Chaves. E não dizer que a justiça me cassou. A justiça não me cassou. E aí é uma outra... Para poder justamente tirar a culpa de si para aquele eleitor que é dele e que não concordou com a cassação. E aí com uma notícia falsa, tá que entendendo? Inclusive é crime, porque aí é fake news a notícia falsa, né? Certo? Então assim... Justificar um erro com outro erro. O Flank Chaves perdoar ou deixar de perdoar, isso aí é o mínimo. Quem tem que perdoar é o povo de Pacaju e saber se realmente o povo perdoa o que aconteceu, né? E é como eu disse, para isso já existiu sequelas dentro de uma eleição. Muitos não voltaram. Com relação a esse momento que vive Pacajus, como é que o senhor lê, como é que o senhor analisa esse momento vivido no município de Pacajus? No âmbito da Câmara Municipal? Olha, eu já disse e para alguns amigos, quem vive próximo a mim sabe muito bem que o que eu passei, eu não desejo para o meu pior inimigo. Certo? O que eu passei eu não desejo pro meu pior inimigo. Mas por que eu não desejo pro meu pior inimigo? Porque eu passei por algo orquestrado, manipulado. O senhor inocente, no começo de gestão. Deixa a justiça resolver. Deixa a justiça resolver. Quando eu digo que foi manipulado, orquestrado, foi um golpe, quando eu digo que foi um golpe, é porque o vice-prefeito usou a Câmara, induziu a Câmara para poder cometer o fato. Certo? Então, por isso que eu digo. E muitos que naquele tempo tinham essa convicção, hoje não tem mais. Hoje não tem mais. Então, assim, o que eu vejo hoje, como eu digo, é um momento de tristeza para o município e para a cidade. Certo? Agora, eles têm que realmente passar por toda a situação dentro de uma realidade. Porque o crime foi cometido. O crime foi cometido. Foi cometido pelo atual gestor, foi cometido pelo atual vice-prefeito, né? Porque reteram, né? Do servidor público, né, tanto do patronal como do servidor, e não repassaram. E para onde foi o dinheiro?
Para onde foi esse dinheiro? Então, o que eu vejo hoje dentro desse processo todo é que a Câmara ela está embasada dentro de um processo líquido e certo, dentro de um crime realmente que foi cometido, né, que está aí as provas explanadas para todo mundo ter o conhecimento e para todo mundo ver, e que com certeza a atual Câmara ela vai avaliar, muito bem avaliado esse processo, e eu acredito que se na conclusão do processo político administrativo, a Câmara ela concluindo e vendo que foi culpado, que houve o crime realmente, né, o atual gestor e o vice-prefeito vai passar pelas penalidades cabíveis que merecem serem passadas. Porque se você cometeu, você tem que pagar pelo que você cometeu de errado. Né? Pelo que você cometeu de errado. Então, eu acredito muito na postura da atual Câmara. Acredito muito que eles não vão fazer algo de... não vão fazer nada que seja de errado, né? E eles vão justamente fazer com que haja um julgamento certo, líquido e correto em cima da atual gestão. O ouvinte aqui diz, meu amigo, são algumas mensagens do Facebook, da Montemor FM, Francisco Moreira diz, meu amigo, você é capaz de alcançar qualquer objetivo, pois Deus sempre está ao seu lado, tenha fé, junto dos melhores amigos, eu sinto o amor de Deus, a sua bondade, a esperança, meu grande amigo, nunca se esqueça que mesmo diante das maiores dificuldades, Deus está sempre ao seu lado. É o Francisco. Obrigado, Francisco. Tudo de bom. Marcelo Mota da Silva, queria que você voltasse para a prefeitura. Marcelo diz, do jeito que você fazia a limpeza, não tá mais não, viu? O Marcos Tati diz, bom dia, Flank. Bom dia, Luiz. Volta logo, Pacajus pede socorro. São algumas das muitas mensagens dos nossos ouvintes. Meu caro Flank, o seu pai ontem teve um encontro com vereadores, o Zé Wilson Chaves, teve encontro com a bancada da oposição, o grupo dos 10, com o Toda Guiomar. Qual é a sua visão? Você acha que a oposição toda deve estar unida nesse momento? Olha, Luiz, a política é a essência de agregar e a arte de somar. Eu vejo dessa forma. Então, hoje existe uma oposição, né, concreta, com o pé no chão, né, uma oposição competente, né, que bate de frente com os desmandos da atual gestão, né, pelo comandante do poder, contra o comandante do poder executivo. Né? Então, o que eu vejo é da seguinte forma: a política é a arte de somar e a essência de agregar, ou vice-versa. Né? Eu vejo esse encontro como um momento muito positivo para a política de Pacajus, né, com o presidente Toda Guiomar, né, com o ex-vereador Gustavo Menezes, né, com o ex-vereador Cássio do Banguê, né, que eram as pessoas que estavam lá, como também amigos, o amigo Gerete estava presente também, né, não saiu na foto, mas eu tomei conhecimento que estava o vereador lá presente também, o vereador Reginaldo Benício, né, um amigo, o qual eu mando um abraço para ele também, como outros vereadores estiveram lá. Então eu vejo como um momento muito positivo, né, para a política de Pacajus, né, e tem tempo, né, para até as eleições ainda tem muito tempo, né, como diz o ditado, tem muita água para rolar por debaixo da ponte, né. A gente sabe que muitos aqui sonham, né, em ser um gestor da sua cidade, né, em sentar na cadeira de prefeito, né, para poder conduzir o município de Pacajus, mas eu vejo como um momento muito positivo. Já tive um momento já com o presidente Toda Guiomar, né, sentei com ele, conversei, né, e a postura dele
tá sendo uma postura de uma pessoa muito aberta, muito tranquila, muito serena, né, tanto na condução do poder legislativo, quanto também nessa condução desse processo que está ocorrendo aí nesse processo político-administrativo. Então, assim, eu vejo como um momento, né, de uma oxigenação da política de Pacajus. Né, porque o Tó, por exemplo, ele nunca foi um aliado político nosso diretamente. Lá atrás do saudoso Bastião, pai dele e tudo, a mãe dele vereadora, participou da gestão do meu pai quando prefeito, né? Mas assim, de lá para cá ninguém teve mais essa aproximação, né? O Gustavo, uma pessoa aí aguerrida na política e tudo, a vereadora Raíssa também, mando um abraço para ela, que foi nossa secretária de meio ambiente, né? Tá presente justamente nesse encontro. Então eu vejo um momento bom que a gente pode estar plantando hoje uma semente, como diz o agricultor, né? Não é uma semente xoxa, é uma semente realmente boa para que ela brote lá na frente e dê bons frutos, com certeza. Então eu vejo de uma forma muito positiva esse encontro, né, esse diálogo que está tendo, esse encontro, esse entendimento, né? Agora, quem vai dizer o futuro político lá na frente vai ser o momento. Especialmente 24, né? Exatamente, é o momento. Porque o que é que nós poderemos ter? O Tó pode assumir a prefeitura na cassação do Bruno e de seu vice. O Tó pode ser eleito ou não na eleição indireta, pode ser ele ou um outro nome, e vem a eleição direta de 24 do próximo ano, quando o povo de Pacajus vai às urnas, do jovem de 16 ao ancião de 110 ou 120 anos, todo eleitor apto a votar estará indo às urnas para escolher de maneira direta o seu prefeito no ano que vem. A família Chaves, essa pergunta eu preciso fazê-la. A família Chaves tem isso como imposição, ter um nome, ter um Chaves na chapa do ano que vem e como candidato a prefeito, é uma imposição da família? Olha, Luiz, a família Chaves, ela é uma militante na política de Pacajus, certo? A família Chaves em si, ela nunca deixou de participar de um pleito eleitoral no município. É como eu bem disse, tem muita água para rolar debaixo da ponte daqui para lá. Hoje é um fato que a família Chaves hoje é a segunda força política dentro do município de Pacajus. Isso é fato, né? É a segunda força política através de conquista de amigos e de admiradores que tem junto a gente, né? A questão de impor um nome cabeça de chapa, de dizer que tem um cabeça de chapa, o que eu quero dizer é que hoje nós temos nomes habilitados dentro da família para poder ser candidato. E com currículo. Currículo político, currículo administrativo. E que já passou pelas urnas e foi votado. O Frank Chaves hoje, ele não pode ser candidato. Como o Zé Wilson Chaves hoje também, ele não pode ser candidato. Mas o Frank Chaves hoje ele não pode. Mas amanhã ele talvez possa ser o candidato. Não vou dizer aqui que lá na frente, em 24, o Frank vai poder. Mas o que eu digo, o que eu acabei de dizer na verdade, é que a política, ela é a essência de agregar e a arte de somar ou vice-versa. Então a gente tem que esperar e ver qual é o melhor momento, o melhor nome, qual é o entendimento das oposições e dos grupos que estão possivelmente podem ser informados, né? E outra, uma coisa que, isso é de mim, quem
quem tá próximo a mim me conhece e sabe que eu sou assim. Quem esteve próximo a mim e que caminhou junto comigo sabe do que eu vou dizer. Eu sou um jovem político e que eu tenho isso dentro de mim. Isso nasceu comigo. Eu acho que para você ser um bom político, você tem que ter compromisso. E honrar. E saber do que você diz. Você só pode abrir a boca e dizer que vai dar certo aquilo ali, que vai honrar, se você tiver como cumprir. Se for possível, né? Se for possível cumprir. Então, eu sou o tipo da pessoa que eu gosto de tratar muito dessa forma. Se você me pede algo e eu digo que dá certo eu honrar e cumprir, e é possível, você pode botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Agora, se eu disser também que não tem condições, e eu vou dizer o porquê que não tem. Então, eu acho que a política, principalmente a política da nossa cidade, de Pacajus, que é o que muitas vezes acontece, de arranha-arranha, de assanhado, é por conta disso. Você promete o que não tem, você diz o que não pode fazer e faz com que isso não se conclua. Então, vereadores que caminharam junto comigo, pessoas que tiveram junto comigo, sabem que a minha postura é essa. E eu sou muito sincero e chego e digo, se pode, pode, se não pode, não pode. Então eu vejo que tudo lá na frente pode vir a ter um agregamento saudável, um agregamento de muito compromisso e um agregamento de muita solidez para ser honrado. Eu acho que essas aproximações que está tendo da família Chaves com as oposições, com outras pessoas que militam na política de Pacajus, isso é muito bom. É muito saudável. E bom para Pacajus, para o povo de Pacajus. Principalmente. Olha, eu tenho, o que eu vou dizer agora, poucas pessoas eu disse, certo? Mas eu tenho, né? Não pedido por mim, e nem exigido por mim, e nem impus isso aí, saiu de livre e espontânea vontade deles, compromisso com o ex-governador Camilo Santana e com o atual governador Elmano de Freitas. Camilo chegou para mim e disse, olha, lá em Pacajus nós vamos caminhar juntos, Frank, nas eleições de 2024. Elmano, na última ligação que Elmano fez para mim, o Elmano disse, olha, nós estamos juntos e Pacajus nós vamos caminhar juntos. Isso depois da eleição do Elmano. Elmano já governador. Não, Elmano na semana da eleição que ele ia para a eleição. Camilo, no encontro que teve eu, meu pai, Zezinho Albuquerque e Camilo. Tenho certeza que são homens de palavra e de compromisso. Agora, foi só o Flank que votou neles aqui? Não foi. Teve outras pessoas que votaram no Camilo, no Elmano, no Lula, né? O presidente Toda Guiomar votou, como outros vereadores votaram, trabalharam, fizeram. Com certeza, qual é o desejo deles? Do Elmano, do Camilo? É que essas oposições se juntem. Até porque Camilo, Elmano, para fazer por Pacajus, para ter condição de fazer mais por Pacajus, precisam de aliados na prefeitura de Pacajus, nos cargos estratégicos de Pacajus. Sem dúvida. Então, assim, eu tenho certeza que o desejo deles é que essas oposições se unam para caminhar junto. Agora, lá na frente, no momento certo, quem vai ser o melhor nome para ir para a cabeça de chapa, isso aí a gente vai saber lá na frente, na hora, né? Então não adianta eu dizer aqui,
o candidato vai ser A, vai ser B, nós vamos recuar de uma possível candidatura de cabeça de chapa e vamos colocar vamos apoiar fulano, cicrano, beltrano. Então o que eu vejo na política é que está muito cedo para que você possa tomar definições em relação a todo o jogo, a todo o processo político, né, do município. A gente como está ocorrendo, está passando aí por um processo político administrativo, o prefeito cai, não cai, o vice cai junto com ele, não cai, como é que tá isso aí? Né? Vai ter ou não vai? Então assim, vamos aguardar para a gente ver como é que fica, mas eu me sinto muito feliz por essa aproximação, né, com todos os vereadores e outras pessoas da política do município. Bem. São 11h46, eu tenho 14 minutos para encerrar o programa. Eu quero liberar o telefone agora para o ouvinte, que fique à vontade. Eu estou com um ouvinte aqui no telefone do Jornal do Ceará, que é o 8193-7200, e eu vou deixar os outros 2 telefones estão liberados. Eu queria aqui alguns ouvintes falando conosco. Era 2 horas de povo falando, mas eu também gostaria, e estou fazendo isso, batendo papo com o Flank. Já tem um ouvinte lá no fixo, 33480422, boa tarde. Oi, boa tarde. Bom dia, aliás. Bom dia. Cadê o Franco? Se encontra aí? Tá lhe ouvindo, senhora, aqui do meu lado. Ouvindo. Oi, Franco, tudo bem? Tudo bem, quem fala? Quem fala é a pessoa que caminhou junto com você na política de quando você foi o prefeito daqui. Né, Franco? Joia. É um prazer falar com você novamente. Tudo bem? É a Paula, Franco, aqui da rua Cisnério. Franco, eu como eleitora e a minha família, 20 pessoas como eleitora aqui em Pacaju, nós, quando soubemos da notícia que fizeram isso com vocês, nós ficamos assim, sem chão, sem saber o que é que aconteceu, como nós estamos perguntando até hoje. O que é que aconteceu com a situação do Franco Chapa? Porque toda a população de Pacaju queria. Você foi o prefeito. Aí ficamos sem prefeito. Hoje, Franco, para mim ir para a urna, sair de minha casa, sair e voltar, nem eu sei mais de quem que eu vou votar. Eu queria saber de você, vou chamar de você que você é jovem, né, que eu lhe conheço. Sim, queria saber se realmente tem como possibilidade de você voltar para a prefeitura. Porque, Franco, a gente analisando como eleitora, não sei se eu posso falar, como eleitora, a gente está procurando na cidade de Pacaju, em 2024, em quem a gente vai votar. Porque até hoje eu não estou sabendo quem vou votar e a população e a minha família vai votar. Porque quem quer entrar, conheço alguns que querem entrar, meu Deus do céu, não tem como a população votar. Então seria escolhido você, Franco Chaves. O que é que você vai dizer para a população? Que o gente aí por fora diz que a equipe de seu José Wilson Chaves não pode ser mais prefeito. Agora, por quê? Porque a única coisa que você fez, Franco, foi nós andar na rua, eu votei em você, meu cunhado votou em você, minha irmã votou em você, meu sobrinho votou em você. Se eu for dizer aqui, vai esticar muito tempo. Aí eu quero uma coisa por mim e por quem mandou também. Tudo bem. Senhora... Com certeza, se realmente você vai votar para a Prefeitura de Pacaju. Muito obrigado. É o que nós estamos querendo. Obrigado, querida. O Flank vai responder. O telefone está liberado. Bom, na verdade, voltar para a prefeitura agora nesse momento, ninguém tem como voltar por conta justamente da situação que o mandato passou. Né? Agora, em relação à minha candidatura, o desejo, né, da população, o anseio, né, do Flank ser um pré-candidato a prefeito novamente, para poder dar uma oportunidade de um voto novamente ao Flank Chaves,
esse momento é como eu acabei de dizer. Nesse momento eu estou impedido de ser candidato nas próximas eleições por conta, né, da cassação de um decreto legislativo que me cassou pela Câmara, que me tornou inelegível. E eu continuo inelegível agora para as próximas eleições. Mas isso não quer dizer, né, que hoje eu não possa e amanhã eu possa vir a estar habilitado para poder ser o candidato, né? Não para agora, especificamente em 2024, mas quem sabe em 2028 ou agora. Até porque o senhor é jovem, né? Exato. Então vamos aguardar os acontecimentos. Ouvinte conosco, bom dia. Bom dia. Quem, Ô, Frank. quem tá falando? Quem tá falando? É Lúcia Muniz. Olá, Lúcia, tudo bem? Ah, meu amigão, meu prefeito eterno. Ô, Frank, tudo de bom, não precisa dizer o quanto eu lhe dou valor, eu lhe amo, sabe? Você sabe disso. Então, aqui nós aguardamos todos vocês da família Chaves, viu, meu filho? Obrigado, tudo Lúcia, pelo bom, carinho. Beijão, fica com Deus. Forte abraço e um beijo no coração. Telefone livre 1151 e a gente, na verdade, fica feliz com a audiência e a participação do ouvinte. Algumas pessoas estavam cobrando que a gente colocasse o ouvinte no ar e o telefone está liberado para você, ouvinte, participar e conversar com o Frank Chaves, que está aqui do nosso lado. Ouvintes também através do Facebook, a Regina Azevedo, estamos juntos, sim. Elivan Fonseca, forte abraço, meu amigo Frank Chaves. Jennifer Silva, cadê a tal sonhada reforma do mercado público dos cereais de Pacajus e a reforma do hospital que nunca sai, diz a ouvinte. No telefone quem fala, bom dia. Bom dia, Luiz, bom dia, Frank Chaves. Bom dia. Quem está falando é a Preta, Frank. Olá, minha amiga Preta, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Meu filho, o que tenho para dizer para vocês é que Deus vai lhe abençoar. Você vai conseguir tudo o que você prometeu nos palanques e que nós estamos juntos e fortes. Eu estou aqui com você, junto com minha família e os amigos, viu? Na alegria e na tristeza, viu? Na doença e na saúde. O que você precisar, Fran, só vai contar com a gente. E você sabe que a população de Pacajus, a maioria, votou em você e até hoje pergunta se você vai ser o candidato. Viu? E o que eu digo é que vamos aguardar, que está na mão de Deus e na mão do povo. Um abraço, Frank, que Deus abençoe você e sua família. Obrigado, minha amiga Preta, pelo carinho de sempre. Tudo de bom e vamos aguardar os acontecimentos, né? Como a gente sempre diz, né? Eu nunca tive, no momento que eu entrei em 2016, como também em 2012, eu nunca tive nenhuma vaidade, nenhuma pretensão de ser candidato, nem a vereador. Mas como a população de Pacajus em 2016 me deu essa oportunidade de ser prefeito de Pacajus, dentro de um projeto, né, bem futurístico de melhorar a qualidade de vida e de trabalho do nosso povo, e que eu não pude, né, concluir todos os meus projetos, todos os meus sonhos, né, hoje eu não vou dizer que dessa água eu não beberei, mas eu tenho vontade hoje só por uma coisa, para mim poder cumprir com tudo que eu prometi ao nosso povo e eu não tive como cumprir. Apesar do mandato ter sido roubado, meus projetos roubados, a atual gestão ainda não fez 50% do que eu tenho para fazer pelo meu município. Mais um ouvinte, bom dia. Alô, bom dia. Tony Falcão tá na outra linha aqui, o telefone fixo liberado. Tony Falcão, radialista, nosso amigo. Bom dia, Tony. Bom dia para você, Luiz. Bom dia para esse grande líder político aí, José Wilson Chaves. Bom dia para o nosso amigo Frank Chaves. Bom dia, Tony. Ex-prefeito desse município, que infelizmente teve seu mandato ceifado. A verdade é essa, né, Frank? Não tenho o conhecimento ainda com o Frank Chaves, mas eu tenho certeza que dias melhores virão para você, meu amigo. Pode ter certeza. Isso aí, obrigado, Tony. Você
você está no rumo certo, está no caminho certo. É um cara jovem, tranquilo, e tem muito ainda a contribuir para o município de Pacajus. Quero um dia, inclusive, conhecê-lo pessoalmente, para que a gente possa trocar ideias. E eu tenho ouvido falar muito. Você iniciou o mandato com a melhor das boas intenções e houve todas aquelas controvérsias, toda aquela situação que dura até hoje. Infelizmente, nós já estamos aí e a gente tem que aguardar o parecer da justiça e ver o que realmente eles vão definir, né? Obrigado, Frank, será um prazer. Nada mais podemos fazer, né, Frank? É isso aí, é tocar adiante e com muita fé em Deus, aguardar o momento certo para que a gente possa explanar todas as situações. Ouvinte conosco no telefone, bom dia. Bom dia. Pois não. Bom dia. Que quer dizer que o Frank foi o melhor prefeito que tem aqui em Pacajus. Nós votamos nele com todo prazer. E assim, hoje ele quer na prefeitura, hoje Pacajus está um ouro. Porque ele tinha feito tudo de Pacajus, porque o calçado que a estrada de Pacajus está acabada, a pista, tudo, hospital, posto de saúde, que as coisas que ele permitiu fazer, ele não pôde fazer. Mas se é em Deus que ele vai voltar à prefeitura de novo. E ele se voltar, eu vou pedir um negócio aí, na hora que ele voltar à prefeitura, eu vou pedir um negócio a ele, se Deus quiser. Aqui no 4x2. Eu tenho certeza que se ele ganhar, eu pedir a ele e faz lá a hora. Um abraço do meu amigo Tchau. Obrigado, meu amigo, tudo de bom. Acho que é o seu João lá do Croatá. Forte abraço, obrigado pelo carinho, né? E tanto Croatá 1 como Croatá 2 precisa de muito, né? Lá são 2 bairros grandes, né? Que a infraestrutura que tem nos Croatás ainda foi na época do meu pai quando prefeito, né? E nós tínhamos um projeto bem amplo para os 2 Croatás, né? Tanto com a questão de areninha, quanto com a questão de praças para o lazer das crianças, quanto a questão de todo o asfalto de todos os 2 Croatás, recuperação das praças existentes, né? Recuperação dos poços profundos que estão lá fechados ainda, os chafariz. Então os Croatás tem muitas famílias, uns 2 bairros grandes, tanto um como 2, que precisa de muito mesmo para poder dar uma qualidade de vida e de trabalho para o povo de lá. Ô Frank, vamos ao telefone. Alô, bom dia. Bom dia. Pois não. Alô? Fique à vontade. Quem tá falando aqui é o Birro do Tucum. O Padre Birro. Como é que tá aí, meu prefeito? Você tomar a prefeitura, você é o prefeito da cidade de Pacajus. Obrigado pelo carinho. E aí, como é que tá as coisas? Tá bem mesmo? Tudo em paz, graças a Deus. Ô, Franco, trabalho pra ajeitar isso aí para o seu candidato, que a nega quer votar em tudo, o pessoal de Pacajus aqui. Só que é fácil. Eu digo que eu vivo dentro de Pacajus, eu cheguei agora. E eles falam. Joia, compadre Birro. Porque esse prefeito é um trabalho mais do mundo aqui dentro do Pacajus. Nós votamos nele confiando no trabalho, no seu trabalho. E o que você disse que ia fazer, você não fez uma parte, não continuou, porque tomaram a prefeitura sua. Tomaram que aí não foi erro seu, foi que eles tomaram, que é o costume do Pedro Zé fazer isso aí, tomar a prefeitura de prefeito. Aí ele fez aqueles coisas que tu tinha, os teus projetos, asfalto, oraninha, essas coisas, o teu projeto, tudo, ele fez. Quando acabou esses projetos teus, que tu deixou de asfalto e tudo, aí só começou a fazer só as reformas dos colégios. Aí como trabalha, fazer a reforma do colégio, que coisa medonha, é para começar a obra do começo, do alicerce até o final da coberta. Mas não desmanchar um hospital que está feito, um colégio, e rebocar e fazer a pintura e pronto. Tudo bem. Aí eu quero ver fazer assim, como o teu pai fez, o outro prefeito fez, e tu ia fazer. Uma primeira coisa que tu fez logo foi o setor aqui, de frente à prefeitura, como eu sei, não o nome desse diabo aí. Meu querido Birro, muito obrigado. São 12 horas,
Frank, eu vou usar 2 minutos aqui do meu amigo Jean. Paga amanhã, viu, Jean? 2 minutos pro amigo agradecer o povo do Pacajus e fica à vontade em 2 minutos. O Jean é bom, ele deixa passar esses 2 minutos. Então vamos usar 5. Jean? Mas, meu amigo Luiz, eu só tenho a agradecer a você pelo convite. Né? Realmente você foi o homem que me tirou do mergulho, que eu tava mergulhado, quieto, né? Mas foi um prazer em vir aqui lhe prestigiar também no seu programa, tá? Espero que a população, né, de Pacajus, quem nos ouviu agora, eu acredito que a audiência é muito grande do seu programa, né, tenha entendido um pouco as explanações, né, mediante as perguntas que o Luiz nos fez aqui, né? Quero agradecer também toda a sua equipe aqui que está aqui conduzindo o programa juntamente com você. Igor, Emanuel, Dona Patrícia. A Patrícia. Então, assim, e agradecer de forma especial, com um carinho muito grande, a todas as famílias de Pacajus que nos ouviram agora nesse momento. Né? Quero mandar um abraço, né, para cada um de vocês, um forte abraço, um beijo no coração de todos. Dizer que o Frank Chaves está vivo, estamos aí tocando a vida. Né? A cada dia que renasce é um novo dia de batalha de sobrevivência, mas sem sombra de dúvida, com muita fé em Deus, né? E acreditando, né, no julgamento que é o julgamento mais certo, líquido, que é o julgamento de Deus para tudo no mundo. Então, um abraço a todas as famílias de Pacajus, sempre que a gente estiver disposto, né, para poder vir conversar um pouco com cada um de vocês, nós vamos estar abertos, né? E vamos aguardar, vamos dar tempo ao tempo. A política está aí, né, já começando a se aquecer para 2024, né? E se Deus quiser, a gente vai estar aí juntamente com um grupo apresentando um bom nome, né? Que esse nome possa vir a honrar com todos os compromissos políticos, mas acima de tudo com um compromisso maior, que é com a nossa cidade, com as famílias de Pacajus, para poder dar um desenvolvimento, uma qualidade de vida e de trabalho para o nosso povo, que tanto precisa e que tanto merece, dentro de uma administração limpa, dentro de uma administração sem fantasia, sem estar enganando a população, cuidando da nossa gente, tratando bem, ouvindo o que realmente a população de Pacajus tanto precisa e tanto merece, você se colocando no lugar da pessoa, né, naquele momento de necessidade, que era tudo que eu mais fazia, era quando eu estava na gestão, eu procurava me colocar, né, do outro lado, do problema que a pessoa estava sentindo, que ela vinha me passar, eu procurava sempre me colocar no lugar dela. Então isso é o que um bom gestor, eu acredito, ele pode fazer pelo nosso povo, pela nossa população. Então um forte abraço a todas as famílias de Pacajus, um beijo no coração e até breve, se Deus quiser. Frank Chaves, muito obrigado. Amanhã, 6 horas, de segunda a sexta, de 6 às 8, Jornal do Ceará com Luiz Lopes e equipe. E às 10 horas, de segunda a sexta-feira, Montemor em Pauta. Também estamos aqui, programa para a região, para Pacajus e toda a região. Amanhã, 10 horas da manhã, com Montemor em Pauta. 6 horas, de 6 às 8, Jornal do Ceará para todo o estado, aqui na 95,1. A todos, uma boa tarde. Acabamos de apresentar Montemor em Pauta. Com Luiz